Olá, gente. Aqui é o professor de Química Luiz, trazendo o conceito básico de óxidos, né? A última função inorgânica. Os óxidos, eles fazem parte dos compostos inorgânicos desse grupo e eles têm como característica principal a presença do oxigênio, né? É um composto binário em que o oxigênio é obrigatoriamente o elemento mais eletronegativo. Então, um óxido ele está presente na nossa vida através de algumas substâncias, né, como a água, monóxido de carbono, dióxido de carbono e outros gases poluentes, tá? Mas os óxidos não apenas podem estar no estado líquido ou no estado gasoso, eu tenho óxidos também no estado sólido, certo? Então, esse composto apresenta uma variedade de características, tá? Sendo que a que vai determinar que um composto é um óxido é a presença do oxigênio como elemento mais eletronegativo. É um composto binário e tem que apresentar oxigênio. Se eu tiver oxigênio e elementos mais eletronegativos, como o flúor, por exemplo, aí não se trata de um óxido, porque para ser um óxido, o oxigênio, o elemento oxigênio, tem que ser o mais eletronegativo. Essa é a definição de óxido. A fórmula geral desses compostos tem uma regra, né? A regra vai se basear no número de oxidação do oxigênio. O número de oxidação do oxigênio é normalmente -2. Então, a partir desse número de oxidação, que está aqui em cima representado, que seria o expoente, eu vou determinar a fórmula do óxido, tá? Onde esse 2 ele vai trocar de lugar com o Z, né? O Z ele vai vir para o O e o 2 vai vir para o E, que é um elemento qualquer aí. Então, ele vai ter uma fórmula que vai depender do número de oxidação do oxigênio, que é 2, e do número de oxidação do outro elemento que vai estar ligado ao oxigênio. Então, por exemplo, o Na ele apresenta número de oxidação 1 e o oxigênio apresenta número de oxidação 2, -2. Quando você vai fazer a fórmula, vai fazer o X, aí você tem que a fórmula desse óxido é Na2O. Tá? Então, essa é a regra para a fórmula geral dos óxidos. Eu posso ter a classificação dos óxidos também, que é bastante interessante e bastante ampla. A gente vai ficar no conceito, os conceitos básicos, né, para a gente entender. Então, eu vou ter óxido com características básicas, ácidas, anfóteras e entre outros. O que é um óxido básico? Esse óxido com características básicas é aquele que vai reagir com a água e vai produzir um composto que é uma base, tá? Quando ele reage com um ácido, ele se comporta como uma base. Então, você pode definir um óxido básico como sendo aquele que vai reagir com a água e vai produzir uma base, ou aquele que vai reagir com um ácido e vai se comportar como uma base. Normalmente, os óxidos básicos têm um metal que vai estar ligado ao oxigênio. São formados por metais, óxidos derivados de metais. Então, é o caso do Na2O, onde o Na é um metal da família 1A. Os óxidos, aqui tem a nomenclatura. A nomenclatura, ela tem uma série de de características, né, de detalhes, e a gente tem a nomenclatura tanto para óxidos básicos quanto para óxidos ácidos. No entanto, o normal para a nomenclatura é estabelecer o nome óxido, tanto para óxidos ácidos quanto para óxidos ácidos, é colocar o nome óxido, a preposição di e em seguida o nome do elemento. Essa, vamos dizer assim, seria a regra geral, tá? Mas tem cada caso é um caso diferente, no caso para os óxidos, né? Então, o óxido di o nome do elemento. Então, aqui embaixo eu tenho Na2O. Ele é o óxido de sódio. Esse de baixo é o óxido de cálcio. Aqui também tem outro caso particular dos óxidos básicos, quando eu vou ter um óxido que apresenta mais de um, quando um elemento que vai formar o óxido apresenta mais de um derivado, né? Mais de um óxido, no caso dos óxidos básicos.
eu posso ter a terminação ICO para aquele óxido que tem maior NOx, e oso quando o óxido apresenta o elemento que está ligado ao oxigênio, né, o metal, apresenta menor número de oxidação. Então o Fe2O3 é o óxido férrico, ou a gente poderia dizer que é o óxido de ferro. Só que esse de baixo também é o óxido de ferro. Então, para diferenciar, ele chama esse de cima de óxido férrico e o de baixo óxido ferroso. É quando eu tenho mais de um óxido a partir do mesmo elemento. Os óxidos ácidos são aqueles que reagem com a água e vão produzir um ácido. Ou a gente pode definir que os óxidos ácidos reagem com a base, para produzir um sal e água. Essa é a definição. Normalmente, os óxidos ácidos são formados por ametais, enquanto os óxidos básicos eles são formados por metais. Aqui eu tenho os ametais. A nomenclatura também tem a sua característica. Você vai colocar o nome anidro, ou melhor, anidridro, e verificar o número de oxidação desse elemento que vai formar esse óxido, se ele tiver mais de um, se ele formar mais de um óxido. Mas eu posso usar também a nomenclatura que a gente estava usando nos óxidos básicos, óxido de enxofre. Esse aqui é o óxido de enxofre e esse de baixo é o óxido de enxofre. Eu posso ainda colocar um prefixo para indicar a quantidade de oxigênio. No caso aqui é trióxido de enxofre e aqui é dióxido de enxofre. Os óxidos anfóteros eles podem se comportar ora como ácidos, ora como básicos. Tá? Então vai depender da situação e a gente tem que verificar escrevendo a equação para saber se ele vai ser um óxido ácido ou um óxido básico. Tá? Então o óxido de zinco, né, o monóxido de zinco, ele vai reagir com ácido e produzir um sal, mais água. Então aqui ele se comportou como óxido básico. Embaixo ele reagiu com a base e produziu um outro sal. Então esses aí são classificados como óxidos anfóteros, que vão se comportar dependendo da situação. Alguns óxidos importantes, a gente tem a água, a gente tem o óxido de cálcio, que é a cal virgem, né, o sólido branco, que é usado aí para pintar meio fio, casas. O dióxido de carbono, que é usado aí também como extintor, mistura lá no extintor de incêndio, é um gás poluente, e a água, que é a fonte de vida principal. Tá? Então a gente finaliza essa parte de funções inorgânicas. A gente viu ácidos, bases, sais e agora finaliza com óxidos. A gente vai voltar com mais exercício para revisar esse conteúdo.